Nós glorificamos, Senhor, o Teu nome e agradecemos a Ti muito, porque o Senhor é Deus. Nós Te louvamos por quem o Senhor é. O Senhor possui toda a perfeição, beleza, santidade, poder, conhecimento. E nós, Senhor, somos Tuas criaturas. E além disso, fomos remidos. E é por essa razão que nós existimos, para glorificar o Teu nome e desfrutar de Ti para sempre. E nós queremos, Deus, essa noite, por meio da Sagrada Escritura, conhecer um pouco mais a respeito da Tua glória. Sermos encantados no nosso coração com a grandeza do Teu nome e a beleza da Tua diversidade. Então nos guia, Senhor, nessa noite, iluminando a nossa mente, trazendo ao nosso coração todo o recurso necessário para compreendermos quem o Senhor é e nos alegrarmos em Ti. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero lhes convidar essa noite para o Evangelho de João, capítulo 1. Hoje à noite nós vamos falar um pouco a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o tema fundamental da Escritura. Tudo que nós temos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, gira em torno dele. Nós poderíamos dizer que o Antigo Testamento apresenta Jesus como promessa. Os evangelhos e as cartas de Paulo apresentam Jesus como cumprimento. E os livros proféticos apresentam Jesus como consumação. Então nós temos Jesus no começo, no meio, no fim e eternamente. E eu quero olhar com vocês hoje um pouco a respeito da pessoa de Jesus, conforme está aqui em João capítulo 1. De antemão, vou logo dizendo para vocês que esse capítulo é um capítulo profundo. Cada frase que nós temos aqui nos versículos de João poderia ter um sermão dela. Mas nós queremos, de fato, dar um tratamento geral nesse capítulo, especialmente nos versos 1 a 14. De fato, o versículo que eu estou utilizando como chave é o verso 14. Vocês podem lê-lo comigo aí agora, que diz o seguinte. Tem aí o versículo, dá para colocar aqui para todos nós lermos juntos. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Tem aí? Tem, vamos ler juntos? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mais uma vez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Dá para dizer sem olhar? Retira aí a pesca. Assim não dá, né? Pronto, vamos lá? E o Verbo, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Deram umas caneladas aí, não foi? Mas vamos lá. Meus irmãos, muitas pessoas demonstram alguma consideração por Jesus durante a época que se chama natalina. Isso ocorre em diversos locais e até com pessoas não cristãs. Não sei se você sabia, mas os muçulmanos, por exemplo, dizem que eles honram a Jesus muito mais do que nós cristãos, porque eles não acreditam que o Deus Pai seria capaz de submeter o seu filho a um sofrimento como aquele que é narrado pelo cristianismo. Então os muçulmanos dizem que eles têm muito mais apreço por Jesus do que nós, porque nós acreditamos em um Jesus que sofreu, em um pai que permitiu que o seu filho padecesse todos aqueles sofrimentos, ou mais do que isso, um pai que planejou que seu filho passasse por toda aquela história que os irmãos conhecem bem. Até alguns ateus demonstram um certo respeito por Jesus durante esse período. É evidente que eles não vão afirmar que Jesus é Salvador, Senhor e Rei, mas essas pessoas mostram algum tipo de reverência, falando a respeito de Jesus como um mestre importante,
como alguém que trouxe uma mensagem de amor. E é justamente, irmãos, por causa desses tipos de pensamentos que nós precisamos conhecer muito bem quem é Jesus Cristo. Quem é o Cristo revelado nas Escrituras e como ele é distinto desse Cristo que as religiões não cristãs e alguns ateus afirmam honrar. Então hoje à noite nós vamos falar de 5 verdades a respeito de Jesus em João capítulo 1. E de antemão eu vou acrescentando para vocês que negar qualquer uma dessas verdades significa simplesmente não crer nele. Se você disser que não acredita em alguma dessas verdades aqui, de acordo com a fé bíblica, você não é um cristão. O nosso desejo, portanto, é que Jesus seja honrado e que o nosso coração exulte enquanto apreciamos a pessoa dele. Então vamos começar com o nome do verbo que se fez carne. E essa é a primeira informação a respeito de Jesus. O nome do verbo que se fez carne é Jesus Cristo. E a gente vê isso no verso 17 de João capítulo 1, que diz o seguinte, capítulo 1, verso 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, nós temos o nome do verbo que se fez carne. Nós temos o nome daquele que veio do céu. O nome dele é Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 1, meus irmãos, quando o anjo apareceu a José, dizendo que ele deveria receber Maria como sua esposa, ele disse que deveria colocar o nome daquela criança de Jesus. Se você deixar marcado aí João capítulo 1 e for até Mateus capítulo 1, você vai ver essa conversa do anjo com José, esposo de Maria. Então você pode ver isso em Mateus capítulo 1, versículo 21, que diz o seguinte, aqui é o anjo falando com José. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então o nome dessa criança deveria se chamar Jesus. Eu já falei algumas vezes aqui na igreja que Jesus é o mesmo nome Josué. Josué no hebraico, Jesus na língua grega. E o nome Josué ou Jesus é salvar, é salvador. É por isso que no versículo 21 diz, o nome deve ser Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então essa é a primeira informação a respeito do verbo que se fez carne. Ele é Jesus, ele é salvador. E ele salva de quê? Ele salva dos pecados. E ele salva quem? Ele salva o seu povo. Em outras palavras, Jesus existe, o povo de Jesus cometeu pecados, e esse povo de Jesus precisa ser salvo das suas próprias transgressões. E Deus enviou o verbo que se fez carne, e ele se torna o salvador do seu povo. Isso é o que significa o nome Jesus. O segundo termo que nós temos é Cristo. Cristo, na verdade, não é um nome. Cristo é um título. Cristo remetia às promessas, remetia às profecias do Antigo Testamento. O nome Cristo significa Messias. Durante todo o Antigo Testamento, irmãos, nós temos a construção de uma ideia muito importante, que é conhecido como esperança messiânica. Deus vinha através dos profetas falando que ele levantaria um rei poderoso que daria vitória sobre o povo de Deus em cima de todos os seus inimigos. E ao longo do Antigo Testamento, a identidade desse rei poderoso vai sendo construída. Nós temos ele ainda no Pentateuco, sendo apresentado como aquele que pisaria na cabeça da serpente, aquele que seria um profeta semelhante a Moisés, aquele que seria da tribo de Judá, que seria da família de Davi, aquele que iria ser rei sobre esse mundo, aquele que nasceria de uma virgem, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o sofredor de Isaías 53, aquele que nasceria na cidade de Belém, de acordo com Miqueias. Então nós temos um longo conjunto de profecias que vai montando para o leitor a identidade de Cristo. Então, meus irmãos, se nós fôssemos dizer Jesus Cristo,
nós estamos afirmando o seguinte: o nome Jesus declara a sua missão. A sua missão é a de perdoar pecados. E o título Cristo dignifica a sua posição. Ele é rei, ele é senhor de tudo e de todos. Portanto, qualquer pessoa que afirme admirar Jesus, no entanto, não o reverencie como aquele que perdoa pecados e como aquele que é o rei do universo, de fato não o conhece. E é por isso que essa verdade aqui é a verdade mais substancial do cristianismo. Nós temos Jesus, que é o Salvador dos pecados, e nós temos Cristo, que é Rei, que é Senhor, que governa todas as coisas. E qualquer pessoa, meus irmãos, que afirma que Jesus é algo diferente disso, de fato essa pessoa não está elogiando Jesus, ela não está mostrando respeito por Jesus, ela está rebaixando Jesus. Quando alguém diz assim, não, eu tenho muito respeito por Jesus como um mestre, não, você não tem respeito por ele. Você está rebaixando ele. Você está dizendo menos daquilo que ele é. Ele é o que perdoa pecados. Ele é rei. Ele é senhor. Ele governa todas as coisas. Ele sustenta tudo com a palavra do seu poder. Então essa é a primeira verdade que João nos traz a respeito do verbo que se fez carne. O verbo que se fez carne é Jesus Cristo. Se você olhar no capítulo 1, no versículo 41, veja a reação dos discípulos de Jesus quando eles encontram Cristo. Está aí no capítulo 1, versículo 41, as informações. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Aqui você pode perceber o tamanho do espanto desses homens quando viram Jesus. Eles sabiam quem era o Messias, eles tinham aprendido desde criança as profecias a respeito daquele que haveria de vir. Então imagina eles andando ali pelas ruas da Judéia e de repente encontramos o Cristo, encontramos o Messias. E nós poderíamos dizer, irmãos, que indiretamente todos nós demos esse mesmo grito no dia da nossa conversão. Encontrei o Cristo, encontrei Jesus. Encontrei o Messias. Então essa é a primeira informação que João traz a respeito do verbo que se fez carne. A segunda é igualmente importante, gloriosa. É que o verbo que se fez carne era Deus e esteve com Deus. Veja o verso 1. Diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Meus irmãos, as seitas sempre negaram e negam esse mistério, que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. As seitas normalmente dizem assim, ele não pode ser as duas coisas. Ou ele é Deus, ou ele estava com Deus. Isso, meus irmãos, é uma grande tolice, para não dizer uma blasfêmia, porque eles querem colocar aquele que os céus dos céus não podem conter, limitado dentro de uma caixinha do raciocínio falho e da linguagem humana. E para escapar desse mistério aqui de João, inclusive alguns deles mudaram até a tradução da Bíblia, como fazem as falsas testemunhas de Jeová. Eles escreveram esse versículo assim, leia comigo aí. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Esse artigo aí, irmãos, é uma blasfêmia. Esse artigo 1 tem como propósito destituir Jesus da sua posição de divindade. Esse artigo vai conduzir milhões de pessoas para o inferno. Tem milhares de pessoas que ficam batendo nas portas dos crentes que não vêm para a escola dominical no domingo. Isso, inclusive, é castigo de Deus para você. Não vem para a escola dominical no domingo e está lá o TJ batendo na tua porta dizendo, Jesus era um Deus. Toma, para aprender, vem para a igreja de manhã.
Esse artigo, irmãos, ele vai custar milhões de almas. E essas pessoas, eles creem em um Jesus que eles mesmos conceberam. De acordo com o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, eles creram em vão. No entanto, o povo de Deus nunca aceitou esse ensino como sendo verdadeiro, como sendo ortodoxo. Há muitas razões gramaticais e muita informação no restante da Escritura que reforçam essa ideia, que aquele que se fez humano, o verbo que se fez carne, ele era Deus, e o Pai que estava com ele também era divino. Em outras palavras, existem aqui duas pessoas, mas um único Deus. E isso, irmãos, é parte daquilo que nós chamamos a doutrina da Trindade. Três pessoas distintas, mas uma única substância divina. Três pessoas, mas um único Deus. E esse Jesus, a quem adoramos, é a segunda pessoa da Santa Trindade. E é por isso que quando Tomé tem contato com ele, lá no capítulo 20, verso 28, Jesus diz para ele: toca aqui, Tomé, veja aqui as minhas mãos, coloca a mão aqui do meu lado, não seja incrédulo, mas seja crente. Tomé diz assim: Senhor meu e Deus meu. E nós podemos ecoar essa mesma frase com Tomé: Senhor meu e Deus meu. Porque aquele que se fez carne, ele estava com Deus, e ele era Deus, ele possui nele mesmo toda a substância da divindade. Amém? Amém. Terceiro lugar, o que mais que esse capítulo 1 de João fala a respeito de Jesus? Esse texto diz que antes de ele se tornar humano, Jesus é o verbo. É isso que nós temos aí no verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Jesus é chamado aqui de verbo. Algumas versões de vocês traduziram a palavra verbo como palavra, não é isso? Alguns de vocês devem ter assim: no princípio era a palavra. Na língua grega aqui é o termo logos. E João, ele emprestou tanto da cultura grega como do vocábulo do Antigo Testamento o significado que nós temos nessa expressão verbo. Meus irmãos, no Antigo Testamento, a palavra de Deus é o próprio Deus. Você que já leu o Antigo Testamento todo, de vez em quando aparece aquela expressão: veio a palavra do Senhor a fulano, fulano, fulano. Então, quando a Bíblia diz que veio a palavra de Deus, é simplesmente para afirmar que foi o próprio Deus quem veio. A palavra de Deus é o próprio Senhor. Lá no Salmo 33, versículo 6, diz que Deus, por meio da sua palavra, criou todas as coisas. Então, quando a Bíblia diz que a palavra de Deus cria, é para falar que o próprio Deus é o criador de tudo. Então, nós poderíamos dizer assim, que a palavra de Deus revela o próprio Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus em si. Já o uso grego dessa expressão, que é a palavrinha logos, essa palavrinha logos, nos tempos de Jesus, ela era utilizada para falar de um princípio impessoal, de uma mente divina, de uma força, de uma sabedoria. E algumas pessoas acham que João estava emprestando isso da cultura grega para se comunicar com eles. Eu pessoalmente não acredito muito nisso. Eu creio aqui que João, ele tinha como pano de fundo o próprio pensamento do Antigo Testamento. Ele usou apenas essa palavra, logos, como uma ponte para evangelizar os gregos. Como quem disse assim: ó, isso aí que vocês costumam chamar de razão, de poder, de verdade, na verdade é uma pessoa, e ele já esteve aqui entre nós. Então, chamar Jesus de palavra é uma forma de dizer, irmãos, que desde a eternidade, Jesus Cristo existe para comunicar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando lá em Gênesis capítulo 1 diz, e Deus disse: haja luz.
Ali era Jesus Cristo agindo, porque Ele é a palavra criadora. Em Colossenses vai ser dito que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Então Jesus, Ele é a palavra criadora, Ele é a revelação do Pai. Ele disse para Filipe isso em João 14, quem vê a mim, vê ao Pai. E o autor de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, diz que nos últimos dias, Deus nos falou por intermédio do Filho. Jesus existe para comunicar, Jesus existe para mostrar a substância da divindade para o ser humano. Então essa é a nossa declaração mais fundamental a respeito de Jesus. Jesus é Deus, Jesus é divino, Jesus é criador, Jesus foi enviado pelo Pai para comunicar o seu plano redentivo aos homens. O que mais que nós temos aqui a respeito de Jesus? Número 4, que tudo aquilo que não é Deus foi criado através do verbo. É isso que nós lemos no verso 3, veja aí comigo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Há duas ideias principais, irmãos, nesse versículo. A primeira é que o verbo, o Senhor Jesus, é Deus. Quando nós pensamos em Deus, não sei você, mas uma das primeiras imagens que me vem à mente é a ideia de um criador. Deus é a origem e a explicação de tudo quanto nós vemos e sentimos. Sendo assim, quando João diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, significa que Jesus é o Criador e não um ser criado. Concorda comigo? Se todas as coisas foram criadas por ele, logo ele não é uma criatura. Ele é o Criador de todas as coisas. E a segunda razão, que é igualmente gloriosa, ao mesmo tempo triste, está no verso 10, veja aí. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veja que informação interessante, irmãos, aqui João está sublinhando a rejeição de Jesus. Como isso aqui foi vil, como foi horrível as pessoas terem rejeitado, desprezado o verbo de Deus. O que João está dizendo nesse versículo aqui é mais ou menos o seguinte: nosso Salvador veio ao mundo, o Criador de todas as coisas esteve aqui. Aquele que disse, haja luz e houve luz, ele andou entre nós. E vocês sabem o que as pessoas fizeram com ele? As pessoas o desprezaram. As pessoas o rejeitaram. As pessoas o penduraram em uma cruz. E esse é o pecado mais terrível que alguém pode cometer nesse mundo. Dar as costas àquele que criou todas as coisas. As pessoas que fazem isso, elas são eternamente culpadas diante de Deus. Elas desprezaram o verbo de Deus. Uma vez eu estava conversando com um colega, esse colega era ateu, ainda no tempo de estudante, e ele disse, eu não acredito em Deus. Eu falei, olha, para a gente isso é um assunto muito resolvido, porque a questão não é se Deus existe ou não existe, meu querido. Deus esteve aqui. Deus andou entre nós. Aquele que começou todas as coisas, que deu o primeiro impulso de vida nesse universo, ele andou entre nós, ele foi rejeitado, ele foi pendurado em uma cruz. Então, meus irmãos, tudo aquilo que não é Deus foi criado através do verbo. E essa é uma declaração fundamental de fé que todos os cristãos verdadeiros têm feito ao longo da história. Pois bem, antes de continuar, vamos fazer aquela boa revisão, não é? Para a gente prosseguir aí com a mente oxigenada. Em primeiro lugar, nós dissemos que o verbo de Deus é chamado de Jesus Cristo. O nome Jesus significa o quê? Aquele que perdoa pecados, Salvador. E o nome Cristo significa ungido, Messias. Nós falamos em segundo lugar que ele é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade divina.
Em terceiro lugar, dissemos que ele é a palavra. Jesus Cristo é Deus em comunicação, expressando Deus em frases humanas. E número 4, que ele é o Criador de todas as coisas. E por último, irmãos, nós vamos ver aqui em João que o verbo que se fez carne, ele tem vida em si mesmo, e essa vida se torna a luz dos homens. Veja isso no verso 4, é o que nós temos resumidamente aqui. Ele diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então o que João está dizendo aqui para nós? Ele está dizendo que toda a vida se origina no verbo. Toda a vida se origina em Jesus Cristo. Mas vida aqui, irmãos, que ele está falando, não é simplesmente a vida física. Ele está falando de uma vida espiritual. A vida espiritual, naquela em que você se reconecta com Deus, né? A gente usa na nossa linguagem comum a palavra religião. A palavra religião essencialmente significa religar. Então, houve uma época em que todos nós estávamos conectados com Deus, mas algo aconteceu na história humana que essa conexão foi cortada. Gênesis capítulo 3 conta essa história. O pecado entrou no mundo e o homem foi cortado. E agora o homem precisa se religar ao Criador. Ele precisa de uma conexão de vida com Deus. E ele está dizendo que essa vida está no verbo. E quando ele diz, irmãos, que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, João está dizendo duas coisas avassaladoras a respeito da situação de todo ser humano. Primeiro, é que todos os seres humanos estão mortos. Todos os seres humanos, aos olhos de Deus, eles não possuem vida. E é por isso que Jesus Cristo veio para dar vida. Porque eles estão espiritualmente mortos. Paulo vai dizer no Novo Testamento que eles estão mortos em delitos e pecados. A palavra morte significa afastamento. Por causa dos pecados, eles estão longe de Deus. Então Jesus é vida, porque o ser humano está morto. E ele diz que a vida é a luz dos homens. Uma outra verdade avassaladora a respeito do ser humano aqui, é que o ser humano está cego. Ele não pode perceber a luz. Ele não pode perceber a glória de Deus. Ele não pode perceber o quanto Jesus Cristo é valioso. Você sabia que essa é a situação de todos aqueles que não se converteram a Jesus? Se você fosse resumir uma pessoa que não se converteu a Jesus, você poderia resumir dessa forma. Uma pessoa que não creu em Jesus, ela está em trevas. Em que sentido? Que ela está mal, que ela está passando necessidade, que ela está com problema financeiro, que ela está cheia de doença, que ela é uma pessoa que vive de cabeça baixa? Não, não é nesse sentido. Ela está em trevas espirituais porque ela não consegue perceber aquele que é a luz. Ele não consegue olhar para Jesus e ficar encantado com Jesus. Ele não pode contemplar Jesus Cristo e dizer: eu quero estar com Ele, eu quero viver com Ele, eu quero estar com Ele em obediência, vivendo para a glória dEle, seguindo os seus mandamentos, deixando de fazer tudo aquilo que Ele disse que eu não devo fazer. Então essa pessoa simplesmente não percebe essas coisas. E é por isso que a Bíblia diz que ela está em trevas. Então o João está dizendo que o remédio para a cegueira espiritual e o remédio para a morte espiritual é Jesus. Jesus tanto tem a vida que nós precisamos, como Jesus também é a própria luz que necessitamos. No capítulo 5, versículo 21, veja aqui comigo, que nós temos aqui no capítulo 5, versículo 21, do mesmo Evangelho de João. Olha só o que Jesus fala a respeito de si mesmo. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Jesus Cristo tem vida, e Ele pode dar vida a quem está morto. E esse versículo aqui está dizendo que Ele é soberano
nesse processo de conceder vida. Quando ele deseja conceder vida a alguém, ele não pede licença. Ele simplesmente faz a mesma coisa que ele fez por Lázaro quando estava lá no túmulo. Ele para de frente ao túmulo e diz: Lázaro, sai para fora. E ele não pediu permissão para ninguém, muito menos para Lázaro, o que era impossível, aliás. Jesus Cristo tem vida, Jesus Cristo tem poder. E ele realiza isso na história humana. Ele dá vida, existência espiritual. Agora, meus irmãos, como é que essa vida dada por Jesus se relaciona com a luz? Eu vejo de duas maneiras. João disse que Jesus é a luz. A primeira é que a luz nos permite ver. Então nós poderíamos dizer que quando alguém recebe a Jesus, essa pessoa passa a ver. A gente vê isso na conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus disse assim: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Então o reino de Deus é obscuro para aqueles que não têm vida. E a segunda ideia é que a luz que você enxerga quando se entrega em arrependimento e fé a Deus, é o próprio Jesus. Jesus é tanto a vida, como também é luz. Afinal de contas, um incrédulo, um cego espiritual, ele está cego e sem luz a respeito de quê? A respeito de Jesus. A respeito do quanto Jesus é precioso. A respeito do quanto Jesus é valioso. Portanto, Jesus, irmãos, é tanto o poder que nos capacita a perceber a beleza da vida espiritual, como ele é o próprio esplendor que brilha sobre os seus olhos. Entende isso? Travou aí, eu estou vendo alguns de vocês, aquela sensação que o videozinho está carregando ainda. Mas eu estou dizendo que Jesus dá tanto a vida, como ele é a luz ao mesmo tempo. Ele te liberta da cegueira espiritual, da morte espiritual, para você contemplá-lo. É isso que ele diz no versículo 4. É isso que ele disse para os seus discípulos no capítulo 8, quando ele disse assim: eu sou a luz do mundo. Ele estava querendo dizer todas essas coisas. Então o verbo que se fez carne tem vida em si mesmo, e ele é a luz que brilha em nossos olhos cegos pelo pecado. Então vamos lá. Em primeiro lugar, falamos que o seu nome é Jesus Cristo. Em segundo lugar, falamos que Jesus Cristo é Deus, porque ele estava com o Pai e era igual ao Pai. Em terceiro lugar, falamos que ele foi chamado de palavra, para dizer que ele é um Deus que se comunica, que ele expressa a divindade a nós, seres humanos. Dissemos em quarto lugar que ele é o Criador, que todas as coisas foram feitas através dele, mas ele mesmo não foi feito por nada e por ninguém. E em quinto lugar, ele é vida e luz. Ele abre os nossos olhos e nós nos sentimos completos quando o contemplamos. Bem, meus irmãos, eu disse para vocês no início que todas essas verdades que nós falamos aqui a respeito de Jesus, elas são as mais básicas da fé cristã. Sem essas verdades aqui, você não pode se afirmar um cristão. E a questão que é colocada por João aqui no final desse capítulo é: qual é a resposta que você dá diante desse Jesus que foi apresentado aqui? Na verdade, João apresentou apenas duas respostas. Há duas reações que esse Jesus impõe a nós. Veja no versículo 10. A primeira resposta que as pessoas deram a Jesus foi essa. Capítulo 1, verso 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então essa é a primeira reação que Jesus impõe sobre todas as pessoas que são colocadas diante dessas 5 verdades que falamos a respeito dele. Se eu fosse sintetizar numa frase, eu diria assim, que a primeira resposta que as pessoas deram a ele foi essa: eu não o conheço, portanto eu não o recebo.
João está falando isso. O Verbo esteve aqui e as pessoas não o conheceram. Ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Então essa é a primeira reação que as pessoas têm com respeito a Jesus. Nós até poderíamos dizer que milhões de pessoas têm assinado embaixo dessa resposta dada pelo povo hebreu. Porque foram os judeus que deram essa resposta a Jesus. Nós não te conhecemos, portanto não te recebemos. E ao longo da história, milhões de pessoas têm assinado embaixo dessa declaração dos judeus. Eu espero que você que está aqui ouvindo essa noite não seja uma dessas pessoas. São essas pessoas que depreciam Jesus. São essas pessoas que demonstram uma espécie de um respeito simplista a Jesus como um pregador a respeito do amor, ou daqueles religiosos que não consideram ele divino. Todas aquelas pessoas que disfarçam algum tipo de respeitabilidade, no final das contas elas se encaixam nessa resposta aqui: eu não o conheço, portanto eu não o recebo. E essa é a pior resposta que você poderia dar na sua história. É assustador você rejeitar aquele que é o Criador. É assustador você dizer que não recebe aquele que é vida e é luz. E é por isso que essa noite eu imploro a todos vocês: não tratem Jesus dessa forma. Não apequenem o Senhor Jesus Cristo, porque o preço vai ser a morte eterna. Então essa é a primeira resposta que as pessoas têm dado a Jesus. A segunda resposta está no verso 12 e no verso 13. Você pode ler comigo. Que diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Essa é a segunda resposta. Essa segunda resposta pode ser sintetizada mais ou menos assim: eu o conheço, eu o recebo, eu o tomo como Senhor, Salvador e Rei, e vida e luz da minha existência. E essa eu desejo que seja a sua resposta. João disse que são esses os que nascem de novo. São esses os que experimentam a religião. São esses os que são religados a Deus. São esses que têm os seus olhos abertos para contemplar Jesus como sendo valioso, precioso e belo. São esses que estarão para sempre com Ele no novo céus e na nova terra. Então que essa seja a sua confissão e que essa seja a sua alegria hoje e para todo sempre, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe, que a palavra de Deus habite ricamente o nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Nós rendemos graças a Ti, Senhor, por essas 5 verdades gloriosas que acabamos de recordar a respeito do Teu Filho. Nós Te louvamos porque Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é Jesus Cristo. Ele é divino. Ele é o Deus que se comunica. Ele é o Deus que tem vida e luz, que é o Criador de todas as coisas. Ele é o Deus que concede vida àqueles que estão mortos. Ele é o Deus que veio a nós apresentando-se como aquele que tem toda a substância da divindade e que é poderoso para perdoar pecados e para ser o Rei da nossa vida. Eu oro essa noite, Senhor, para que nós tenhamos em nosso coração uma resposta apropriada a esse Cristo. Que nós paremos de nos esconder atrás dessa respeitabilidade mentirosa e que nós nos prostremos diante dele, recebendo tal qual ele é. E que nesse processo o Senhor governe a nossa vida, tornando-se Rei da nossa existência.
abrindo os nossos olhos espirituais para percebermos o quanto Tu és precioso, belo, glorioso, desejável. E nós tenhamos o deleite de estar na Tua presença todos os dias da nossa vida. Nós pedimos isso tudo no nome do Senhor Jesus. Amém.